do São Paulo que não estreia no Campeonato Paulista. Nada disso. O São Paulo hoje tem o seu primeiro jogo da temporada nos Estados Unidos, em Orlando, a FC Series. Jogo bom, hein? Contra o Cruzeiro também. Foi passear, como disse a Leila, não? Cara, eu, assim... Sabe, pra mim, a grande questão dessa história do São Paulo é pelo tempo curto de pré-temporada e você adiar uma rodada do Paulistão e, ao mesmo tempo, você fazer a sua estreia na segunda-feira no Paulistão, um dia depois de ter entrado em campo pelo torneio de pré-temporada, né? Sim. A tendência é que o São Paulo mande 10 jogadores para a estreia do Paulista, jogadores que estão lá nos Estados Unidos, mais o Maxi Cubeiras. O Zubeldia, por uma questão contratual, ele tem que estar à frente do São Paulo na FC Series. Isso eu já não acho que é legal. Assim, por mais precoce que seja o início do Campeonato Paulista, é um jogo que vale... É a mesma coisa que eu falei pra você na abertura do programa. Vale... O São Paulo e Botafogo tem o mesmo valor de São Paulo e Ponte Preta na penúltima rodada. E acho que vai ser mesmo na penúltima rodada São Paulo e Ponte. Então isso me incomoda de alguma forma. Agora, que é legal e que os times de fato fazem isso na Europa, por exemplo, é verdade. Então, não acho que seja só para dirigente passear. Eu acho que é um momento também de você ter o jogador próximo e também oferecer algo em troca pro jogador. Porque uma coisa é quando o Luxemburgo ia lá e fazia a pré-temporada lá em Atibaia, né? Não tem o Mickey em Atibaia. Não Todo tem. respeito. Em Jarinu não tem. Tem uma baita estrutura, claro. Mas eu acho que você oferecer isso ao jogador, e normalmente os caras conseguem ter a família lá e tal, eu acho legal. Mas... Ainda mais numa pré-temporada curta agora. Né? Mas assim, essa antecipação do calendário brasileiro, eu acho que os clubes deveriam... o São Paulo deveria ter pulado fora, na minha visão. E aqui eu não tô falando de... mas não tinha que cumprir contrato. Aí são outros 500. Mas assim, me incomoda um pouco essa situação de hoje o Campeonato Paulista tá começando e o São Paulo tá numa pré-temporada. Me incomoda até o fato de que é uma vantagem pra mim, pro São Paulo, não estrear hoje no Campeonato Paulista ou amanhã. Esse jogo contra a Inter de Limeira, na primeira rodada, vai ser lá em fevereiro. O time vai estar num outro nível físico, entendeu? Sim. Então, o Corinthians poderia, por exemplo, alegar que não quer estrear contra o Bragantino, por algum motivo também, entendeu? E aí todo mundo ia adiar a primeira rodada do Paulista. Então, assim, por que pro São Paulo vale e pros outros, por exemplo, não poderia valer? Então, minha crítica está nisso. Mas que é algo legal, eu acho que é algo positivo, eu acho que é algo que faz sentido? Faz sentido sim. Não acho que seja algo só para dirigente passear, não. Acho que nesse ponto a Leila quis dar uma causada, mas tudo bem. Ficou com inveja. Até porque a Leila também já fez uma pré-temporada nos Estados Unidos com o Palmeiras. O Gagliotti era o presidente do Palmeiras na época, né? E acho que foi na temporada da Leila. Foi também. a Leila? Foi. Então, assim, ao mesmo tempo também tem uma... Eu acho que pro jogador, como você falou, PDV, é interessante, pô. Os caras... já vão ter uma pré-temporada mais curta, o ano é puxado. Ah, Pedro, mas os caras ganham milhões. Beleza, mas, pô, ninguém é burro de carga, né? Não existe isso. No mundo, ninguém merece não ter férias, ninguém não merece não ter um período para você descansar a mente. Até isso é importante para esses atletas. Então é um começo mais tranquilo, um pouco mais com a carga menos intensa, mas ainda assim para o jogador daquela desaluviada de um ano que esse ano para o São Paulo, além de longo, vai ser tenso, porque é um ano sem muitas contratações, é um ano com recurso muito mais curto. Mas o que tem de informação do meu São Paulo Futebol Clube, meu caro Paulo do Vale? Bom, a informação é que o São Paulo hoje deve ter 2 times em tempos diferentes, né? Contra a equipe do Cruzeiro, o Zubeldia vem trabalhando 2 equipes, o que não significa que as equipes que ele treinou sejam as equipes que entrem em campo ao mesmo tempo, né? O mesmo time, por exemplo. Mas ele deve ter um time com o Caleri, o outro com o Luciano, um com o Lucas, o outro com o Oscar. Provavelmente eles não atuem juntos inicialmente. Então é um jogo legal de se observar como o Zubeldia tá pensando aí algumas situações
para a equipe do São Paulo. Então é ainda uma questão de início de temporada, além de ser um jogo que não vale absolutamente nada com relação ao campeonato, que eu acho que é uma vantagem para o São Paulo se preparar ainda melhor para a estreia na segunda-feira, mas é um tricolor paulista ainda incógnita, né, com o que o Zubeldia tá pensando. Oscar, Lucas, Caleri, Luciano atuando juntos, Ferreirinha também é uma opção. São Paulo que ainda tem um problema nas laterais, né? O Ferrarese vem atuando bem do lado direito, pode ser de fato uma opção, uma reserva para o Igor Vinícius, enquanto o São Paulo não acha esse lateral direito. O Enzo Dias, né? O que esperar de Enzo Dias, jogador que chegou recentemente do Porto, recentemente do River, enquanto o Wendel não chega do Porto. Como estará fisicamente a dupla de volantes Alisson e Pablo Maia, que é uma dupla incrível, né, pelo que fez ano passado, enquanto eles estavam em condições físicas, depois infelizmente se machucaram. Então vai ser interessante observar aí essas movimentações no São Paulo, que não estreia